Hoje nós vamos dar uma certa continuidade no tema que a gente começou sábado, falando sobre mediunidade. Aí vocês podem perguntar, mas por que ela está insistindo tanto em falar sobre mediunidade? Gente, o conhecimento do que, para que, aonde, quando, como, sobre a mediunidade é importantíssimo para todos nós, independente de religião. Independente da sua crença. Porque, como eu falei sábado, todos nós temos mediunidade porque é uma energia orgânica. Agora, é claro que nem todos são médiums. Aí eu vi no Instagram, uma pessoa colocou lá um artigo dizendo que todos nós somos médios, não sei o que. Não, não somos médios. Todos nós possuímos mediunidade, uma energia orgânica necessária para que a gente possa acessar as informações que nos são dadas através da intuição ou da inspiração. Mas assim, aqueles chamados apenas que é necessário para que a gente não se perca muito na vida. Mas o médium mesmo é aquele que consegue fazer a ponte do mundo material com o mundo espiritual. É aquele que de alguma forma, seja pela vidência, pela audiência, seja pela intuição mais aguçada, não essa intuição pouco pequenina que nós temos para poder acessar o nosso guia espiritual ou o nosso anjo de guarda, mas uma intuição mais aguçada, uma inspiração mais aguçada, ouvir o mundo espiritual, ver as pessoas, né? Os espíritos que estão desencarnados e a pessoa ver, conversar com eles ou não. E isso de uma forma bem natural, não é uma coisa forçada. Então, a mediunidade é aquele dom que Paulo fala, que alguns têm o dom da fala, outros têm o dom de ouvir, outros têm o dom de ver, e assim vai, certo? Porque está dentro dos médios. Então, você vai lá, ainda agora eu estava aqui lendo umas passagens nos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, que é cheio de fenômenos, né, mediúnicos. E por que acontecem aqueles fenômenos que chamam de sobrenaturais, que não tem nada de sobrenatural? São todos naturais, necessários, para que a gente seja orientado, para que a gente consiga captar o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é cheio de espíritos que estão aí trabalhando em nosso benefício. Agora também tem muitos espíritos trabalhando não em nosso benefício. Mas para que eles possam nos prejudicar, é preciso que a gente tenha algumas dívidas com ele, que nós tenhamos ofendido, tenhamos feito coisas que eles guardaram mágoa e voltaram para o mundo espiritual com aquela mágoa e depois nos encontram e começa então a haver o processo que a gente chama de processo obsessivo. Mas nem todo processo obsessivo é por conta de mediunidade da pessoa, do espírito encarnado, ou seja, da gente que está aqui. Não é. Às vezes é só um espírito que tem acesso a nós. Por conta de quê? Dos nossos pensamentos. A aproximação de espíritos para nos fazer o mal ou nos fazer o bem é por conta da afinidade. É os nossos pensamentos que conseguem fazer com que eles os escutem e se sintam atraídos. Então a gente precisa estar sempre dentro das máximas de Jesus, fazendo aquilo que ele recomenda lá, as informações que ele trouxe para a gente com relação a essa área da espiritualidade. Dessa área onde nós estamos em contato permanente com o mundo espiritual, porque nós somos espíritos. Estamos na matéria, nessa existência. Mas depois a gente passa pelo fenômeno da morte e retorna ao mundo espiritual, né? E nós vamos aonde
nós estivermos ligados e afinados. Né? Não é assim, eu quero ir para um canto bem bom. Sim, você trabalhou para isso? Qual foi seu comportamento? Você foi uma pessoa realmente que vivenciou o bem? Que estava na prática do bem? Ou fez o bem pelo simples fato de fazer o bem, de se sentir bem fazendo aquilo, ajudando o outro, orientando, fazendo, dando de comer ou de vestir, seja o que for? Ou você fez para uma questão pessoal, para poder as pessoas olharem para você e dizer, ai, como fulano é bonzinho. Então, esse bonzinho já vai tirar seu mérito, né? A gente tem que se orientar dentro do Evangelho de Jesus. Gente, olha, a afinidade é assim. Por isso que Jesus diz assim lá no Evangelho. Ele diz, vigiai e orai para não cair em tentação. E no Pai Nosso, que ele nos orienta, ele diz para a gente pedir para não cair em tentações. E essas tentações são justamente por conta desse mundo em que nós estamos inseridos, uma hora na matéria, outra hora fora dela, certo? Então Jesus também diz no Evangelho dele, olha, é bom a gente prestar atenção a essas passagens do Evangelho. Ele diz, se teus olhos forem bons, tudo em ti é luz. Olha só, quando se fala luz, é o bem, é o belo, entendeu? É o maravilhoso, é o que é para ser. Mas ele diz, se teus olhos forem maus, tudo em ti é treva, e com trevas são, entendeu? Então, esses olhos que ele fala é justamente a forma da gente observar as coisas, né? Aí ele recomenda mais uma coisa, para que a gente não tenha esses olhos maus. Ele diz, não julgueis para não serem julgados. Não é interessante? Uma coisa está ligada à outra. Não tem separação. Ele veio, ele trouxe essas informações todinhas para a gente colocar em prática. Não foi só para ficar falando, não. Não foi para ficar na igreja, no templo espírita, no templo evangélico, só falando, dizendo, lendo a Bíblia. Só ler não adianta, gente. Quer dizer, tudo isso é em vão. Por isso que nós estamos há mais de 2000 anos com esse manancial de informações verdadeiras, verdades que libertam, que são essas, né? Mas a gente só olha por cima. A gente não mergulha no Evangelho de Jesus para entender, certo? Eu gosto de ler o Evangelho e eu gosto de mergulhar no Evangelho, como se eu estivesse naquela época de Jesus. Aí eu leio, me coloco naquela posição de ouvinte dele, ou de discípulo, ou de uma necessitada de ajuda. E aí depois eu trago para o meu dia a dia, para ver como é que eu estou me comportando. Quais são as minhas atitudes diante de determinadas situações que Jesus nos fala. Ele diz assim, que todos nós somos o quê? Luz. E somos energia pura, né? Pura não, né? A energia que foi colocada em nós era pura, mas nós contaminamos ela. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pelo desejo, pela ambição, certo? Nós começamos a querer ser melhor do que o outro, achar que, porque eu tenho a minha pele clara, aí quem tem a pele escura não tem, vamos dizer, a mesma capacidade que eu tenho, ou como antigamente, e ainda hoje muita gente ainda pensa, não são filhos de Deus, né? Mas só que a gente tem que entender que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, ele nos criou como espírito simples e ignorante. E nós é que temos preguiça de raciocinar e colocamos nossos pés pelas mãos. Muitas vezes a gente não consegue
se livrar de determinados problemas, de determinadas situações, porque nós ficamos tão amarrados nas coisas que têm que nos beneficiar, que quando algo é necessário para que a gente se livre de alguma coisa, mas a gente vai beneficiar outra pessoa e não a nós nos prendemos. Não é assim? Pode olhar que é. É a questão dos interesses pessoais que eu sempre falo. A gente tem condições de crescer, de evoluir, tem, e muito. As oportunidades são bilhões de vezes à nossa frente durante essa caminhada aqui, nessa própria existência. Só que nós não agarramos essas oportunidades para a gente crescer. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa o quê? Renunciar. Renunciar a muita coisa que nos preenche enquanto espírito ainda imperfeitos, né, cheios de vícios, e como vai beneficiar alguém, quando a gente renuncia, vai beneficiar alguém, o nosso egoísmo não permite. Então, todas as nossas dificuldades são geradas por nós mesmos. A vida, ela é uma forma, é simples, a forma simples. Quando você coloca amor nessa sua vida agora, nessa existência. Se você pauta a sua vida através do amor, através da caridade pura, se você usa de justiça, mas justiça verdadeira, a justiça que nós aprendemos com os ensinamentos das leis divinas, nós vamos viver uma vida maravilhosa. Mas, como eu falei, nós preferimos dar vazão às coisas que nos preenchem enquanto pessoas, mas enquanto pessoas ainda não evoluídas. Pessoas que ainda se compraz no mal. Se compraz em fazer o mal, em derrubar o outro, em fazer falcatruas, não é assim? Então nós precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Se a gente conseguir vivenciar algumas partes, gente, nós já vamos viver melhor, certo? Eu posso dizer que eu vivo bem. Vivo bem. Ah, Malha, mas você é rica? Não, não sou. Por enquanto, eu estou sobrevivendo com um salário mínimo. Quando em outra época, eu tinha bem mais. Mas se eu fosse, quando eu perdi esse status financeiro, eu tivesse ido reclamar, me maldizer, o que é que tinha acontecido? Eu tinha apagado a minha luz, a luz do entendimento, da compreensão. E eu teria me perdido nessas reclamações. Por que que eu tinha isso e agora eu não tenho? Por que que eu tinha sobrando e agora eu não tenho? Por que que Deus fez isso comigo? Não, não foi Deus que fez nada. Foi simplesmente as pessoas que eu escolhi para conviver comigo, mas a minha escolha foi ruim. Então, tudo é resultado das nossas escolhas. Se nós fazemos escolhas boas, a gente tem resultados bons. Se a gente faz escolhas maus, a gente faz o quê? Tem resultados ruins. Então, hoje eu estou assim. Hoje eu estou escolhendo as minhas amizades. Eu estou selecionando quem é que pode fazer parte do meu ciclo de amizades. Veja bem que eu estou falando de amizade, ou seja, de conviver. Certo? Pessoas conhecidas, eu tenho muitas conhecidas. Conhecidas entre aspas, conhecidas porque a gente se conhece, né? Da instituição que a gente fazia parte, da outra instituição que a gente fazia parte, de algum local, vamos dizer aqui a Tabajara, que eu conheço muita gente, tudinho, porque eu estou aqui, mas eu preciso selecionar quem é que vai conviver comigo, para poder, então, eu viver bem, porque vai depender da escolha que eu vou fazer. Então,
eu começo a conviver com aquela pessoa e começo a observar aquela pessoa, não julgar, mas observar, tentar conhecer a personalidade dela. Se aquela personalidade dela não me convém, não me faz bem, eu não me sinto bem daquele jeito, então o que é que eu faço? Eu simplesmente encerro aquela amizade. Me aconteceu isso há pouco tempo, certo? Foi uma amizade que eu gosto da pessoa, tudinho, mas o comportamento da pessoa não me condiz. Não é algo que me faça bem. Eu me sinto mal. Então, se eu me sinto mal e a pessoa não quer fazer nada para modificar aquele comportamento que me faz mal, então não serve para conviver comigo, porque aí eu vou viver me aborrecendo. E eu já estou com 70 anos, não tenho mais essa coisa de ficar me aborrecendo, porque já tem problemas de saúde, já vem isso, lá vem aquilo, então vamos selecionar, né? E Jesus, no seu evangelho, nos dá todo o itinerário, gente. E a doutrina espírita, da qual eu faço parte, que eu conheço e que eu tento colocar no meu dia a dia, junto com o evangelho de Jesus, nos traz revelações, informações do mundo espiritual importantíssimas, justamente com relação à mediunidade que eu estou passando aqui. Que não é uma coisa nova, não, é antiga. É desde que o homem é homem. Desde que o homem chegou, atingiu a razão e precisou desenvolver as suas aptidões, que a mediunidade se faz presente. Os grandes profetas do Velho Testamento, do Novo, o próprio Jesus era munido de mediunidade ostensiva ampliada. De Jesus era fantástica, né? Ele conseguia curar à distância, ele fazia de tudo, né? Mas ele não veio para fazer essas demonstrações, não. Ele veio para falar do reino de Deus. Mas as pessoas ainda só acreditam nas coisas vendo, tocando. Então ele teve que começar o ministério dele pelas curas. Foi pelos fenômenos. Foi quando o primeiro fenômeno foi nas bodas de Canaã, onde ele transformou água em vinho. Ele não ia fazer aquilo, ele fez porque Maria insistiu. E aí foi a oportunidade também de as pessoas começarem a ver que Jesus era um ser diferente. Ou seja, ele era um homem que tinha aptidões divinas. Que essa aptidões divinas nada mais é do que essa mediunidade ampliada dele. E junto com toda a evolução moral dele. Porque não adianta ter uma mediunidade também ampliada se moralmente a pessoa não está evoluída. Porque ela vai fazer as coisas de acordo com seus interesses pessoais. Por isso que muitos dos profetas, eles não conseguiram completar a missão. Eles não conseguiram. E Jesus mesmo diz, né? Que todos os que vieram antes de João Batista foram ladrões e salteadores, porque eles utilizaram a sua mediunidade muitas vezes para benefício próprio, para adquirir o quê? Poder de mando. Então, tudo aquilo que está lá no Velho Testamento, você for estudar mesmo, analisar, você vai ver que tem coisas absurdas ali. Então, é preciso que a gente vá com esse espírito de entendimento e de compreensão para o Velho Testamento e para o Novo, principalmente. Porque Jesus era judeu, mas Jesus contestou toda aquela prática, né, das leis dentro dos templos e fora deles, né, pelo sinédrio, pelos sacerdotes. Então a gente tem que olhar e analisar e ver como é que a gente está se posicionando. Então há mais de 2000 anos nós temos todo esse conhecimento, então fazendo o que com ele? Nada, nada. Só iludindo as pessoas. Iludindo. Né? Você tem que dar isso, tem que dar R$1.000 para ganhar 10.
que Deus vai lhe dar 10 mil. Você dá 1.000 para o ministério e Deus vai te dar 10 mil. Gente, isso não existe. Isso é mentira. Isso é enrolada, isso é falcatrua, isso é desonestidade. Porque Deus não vai dar 10 mil a ninguém. Por quê? Porque Deus não está aqui para dar dinheiro a gente, não. O nosso dinheiro nós temos que ganhar com o suor do nosso rosto, ou seja, com o nosso trabalho. Trabalho braçal, com trabalho intelectual, não é? Aí a gente consegue o dinheiro para manter o nosso corpo com saúde, né? A nossa família, ter uma casa, um carrinho, alguma coisa assim. Mas isso não é Deus que vai te dar, não, porque você tem que se esforçar para conseguir. Vocês já pensaram se Deus desse tudinho para a gente era um bando de vadios. A gente não queria fazer nada, porque Deus botava tudo no nosso colo. Qual era o esforço que nós iríamos fazer para nos melhorarmos? Nada, a gente tinha tudo, entendeu? Claro que existem mundos perfeitos que funcionam assim, nessa maravilha. Mas não é dessa forma como as pessoas pensam. Aquelas pessoas estão recebendo algo que é justo, que elas adquiriram através das suas várias reencarnações, renunciando a muita coisa, refazendo muita coisa, compreendendo as leis divinas e colocando elas no seu dia a dia. Aí elas vão ter direito a habitar mundos felizes. Nós podemos também. Claro, não estou dizendo aqui que a gente não pode, não. Nós podemos. Nós podemos se nós quisermos. Se a gente quiser viver iludido ainda, você vai demorar muito a chegar lá. Então você tem que ver que o nosso processo evolutivo é um processo individual elaborado por nós. Falei de escolhas no começo que eu estava falando. As nossas escolhas. O que nós estamos escolhendo. O que nós estamos plantando. Certo? Para poder a gente colher coisas boas. Então a gente precisa entender que a gente está aqui para trabalhar. Não só para trabalhar, para ter a alimentação, tudo isso que eu falei antes, mas o principal trabalho nosso é a nossa reforma íntima. É a gente se refazer. A gente deixar de colocar os nossos interesses pessoais acima de tudo. Claro que tem os interesses pessoais que a gente tem que primar para poder a gente conseguir também alguma coisa, melhorar alguma coisa. Mas não colocar esse interesse pessoal acima de tudo a ponto de matar, de roubar, de fazer o quê? Tramas, fazer projetos indignos, entendeu? Ficar mentindo, enganando, porque se a gente fizer isso, a gente não vai evoluir tão cedo. Tão cedo, a gente vai ficar indo e vindo sem crescer nada moralmente. Então a gente tem que primar pelo nosso trabalho moral e espiritual. E não é padre, dirigente espírita, pastor, nem Ialorixá, Babalorixá, seja quem for, que vai fazer isso por a gente. Não, somos nós. Nós precisamos deixar de ter de preguiça de ler. Nós precisamos ter o hábito de ler. Ainda ontem meu filho estava dizendo à minha neta, ela gosta muito de ler, você vai acabar sua visão, não sei o quê. Eu disse, mas pelo menos não vai ficar burra. Porque quem gosta de ler se instrui. E quem gosta de ler se instrui, então vai começar a compreender a vida da forma como deve ser compreendida. Porque a gente não está aqui só para dormir, comer e fruticar, não. A gente está aqui para evoluir moral e espiritualmente. A gente está aqui para se ajudar uns aos outros. Lembra que eu sempre falo que Jesus diz o quê? O mais forte ajuda o mais fraco. O que sabe mais ensina o que sabe menos.
Isso é a lei da fraternidade, da solidariedade, da caridade pura, certo? Caridade não é você dar um prato de comer, não. Faz parte da caridade. Mas a caridade é algo bem mais amplo, né? Ela abrange um espaço muito grande, né? Porque tem a caridade material, a caridade moral e a caridade espiritual. E a gente precisa estar aí, certo? Não adianta, como diz a música de Fernando que Melo, sei lá, que diz assim, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. E não adianta mesmo. Mendes. Né? Hein? Mendes. Fernando Mendes, é. Porque assim, as pessoas acham que está dentro dos templos, certo? Orando, louvando, sem faltar nenhum dia, está salvo. E não é assim. Mas não é mesmo. Eu tenho uma historinha bem pequenininha para demonstrar isso. Tinha um senhor, essa história era minha tia que me contava quando era pequena. Diz que tinha um senhor que ia para a missa todo domingo, longe de casa. Passava numa rua, naquelas estradas desertas, mas ia para a cidade, que ele morava no sentido na cidade, para assistir a missa. E um dia ele ia passando, tinha um burro atolado lá dentro da lama. Morre, mas não morre. E ele ficou, olhava para o burro e dizia, vou lá ajudar ele ou vou para a missa? Se eu for ajudar ele, eu vou perder a missa. E ele ficou nesse dilema, mas resolveu ajudar o burro, desatolar o animal, salvar o animal da morte. E não pôde ir para a igreja, porque quando ele terminou, já tinha passado o horário. E no final do ano, sim, aí ele botava uma pedra num buraco lá para marcar quantas missas ele ia por ano. E nesse ano, no final do ano, quando ele foi lá no buraco, só tinha uma pedra. E ele disse, oxe, mas não fui. Aí lembrou que tinha aquela que ele não foi para a missa, que salvou o burro, era a pedra principal. Foi a caridade que ele fez, foi o bem que ele fez. Foi naquele momento que ele não pensou mais nele, pensou no outro. Ah, mas é um animal, é o outro. Um animal é o outro. Somos todos filhos de Deus. Gente, a gente vai ficando por aqui e até sábado, se Deus quiser.